O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, anulou todas as condenações contra o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, na Operação Lava Jato. Uma reviravolta que ninguém esperava. Gilmar Mendes acaba de anular todas as condenações de José Dirceu na Lava Jato, levantando questionamentos e dividindo opiniões em todo o Brasil. Essa decisão, tomada após uma série de debates judiciais, pode mudar o curso do maior caso de combate à corrupção do país. Mas o que está por trás dessa anulação e quais serão as consequências para outros processos? Vamos detalhar o que aconteceu e entender o impacto dessa decisão controversa. Vamos aqui para o nosso telão para acompanhar também o que diz a defesa de José Dirceu. A defesa disse que o ex-ministro sempre confiou na justiça ao comentar a decisão do Gilmar Mendes, dizendo inclusive que era o que eles realmente esperavam. A defesa destaca que Gilmar considerou que os processos contra Dirceu tinham como objetivo real atingir Lula e diz o seguinte, a nota completa, abre aspas, o ministro Dirceu recebeu com tranquilidade a decisão do Supremo que anula todas as condenações da Operação Lava Jato que incidem contra ele. A decisão, que restituiu seus direitos políticos, entende que os processos contra Dirceu tinham por objetivo real atingir o presidente Lula, o que demonstra a quebra de parcialidade das ações. A anulação atende ao pedido da defesa, que solicitou a extensão da decisão da segunda turma do Supremo, que considerou parciais as decisões da Lava Jato e do juiz Sérgio Moro nos casos que envolvem o presidente Lula. José Dirceu sempre confiou na justiça. É o que diz aqui a defesa do ex-ministro, que é o Dr. Roberto Podival. Vamos lá, Sakamoto, o que essa decisão representa? Olha, Fabiola, a decisão representa, eu acho que a consequência óbvia e até esperada, né, do que foi a barafunda da Lava Jato, né? Eu não estou nem entrando no mérito se ela é justa ou ela é injusta do ponto de vista, acho que o Josias falou bastante sobre isso, do ponto de vista da análise técnica, né, de provas, evidências e tudo isso mais. Mas isso de certa forma, é um recado que acontece quando a justiça, ela tenta, na verdade, ir além do que permite a lei, né? A decisão em favorável de Dirceu, teve várias outras pessoas que também tiveram decisões favoráveis, tem outras pessoas que vão ter decisões favoráveis. É basicamente o seguinte: você tinha problemas, os problemas eram reais, né? Só que no afã de tentar atingir o presidente o ex-presidente Lula na época, foi feito muita coisa. No afã de também tentar tirar do ar nomes relevantes da cúpula do PT, né, foi feito muita coisa. Eu não estou entrando no mérito, por exemplo, se nomes que foram condenados tinham feito ou não tinham feito mal feitos, evidência, etc e tal. Não, eu estou entrando na questão anterior, porque nada disso, no final das contas, acaba sobrevivendo quando a justiça, quando os atores da justiça, Sérgio Moro, a força-tarefa da Lava Jato, arvoram para si, né, a percepção de que eles estão acima do Código Penal, do Código de Processo Penal, da Constituição brasileira, né? Ou seja, quando uma força policial... É a mesma coisa seguinte, se você chega num local, acaba encontrando, por exemplo, uma boca de fumo ou qualquer coisa do tipo, só que o policial faz isso, invade sem mandado, ele espanca todo mundo, ele planta a prova. O que acontece com aquilo? Aquilo é anulado. Não tem como, né? Aquilo é anulado, né? Toda a ação estatal em cima disso acaba sendo deixada de lado. E este é o problema, e é isso que a gente avisou lá atrás, lá no início da Lava Jato, quando a Lava Jato começou a fazer coisas que não estavam na cartilha, a gente avisou, falou assim: o combate à corrupção no Brasil é importantíssimo, é relevante demais para ficar nas mãos de pessoas que se acham acima da lei. Não pode, isso vai dar problema lá na frente. E aí o pessoal falou, deu de ombros, tem gente que falou não importa, tem gente que falou vamos fazer o que for necessário, e tudo isso mais, e aí deu no que deu. E ainda não terminou, né? Ainda vai ter muita coisa. Agora, eu
eu sei que, tipo, eu concordo com o Josias, assim, que a decisão da forma como é tomada pelo próprio ministro Gilmar Mendes merece críticas, a gente precisa até discutir isso, essa é uma questão que, inclusive, eu só não vou dizer que o Congresso Nacional vai, com base nisso, falar, olha, uma adesão monocrática, tudo isso mais, vamos aprovar a lei que limita a emenda constitucional que limita decisões monocráticas do Supremo, porque o Congresso, esse tipo de decisão monocrática, o Congresso gosta, porque são decisões monocráticas que podem, inclusive, liberar o pescoço de deputados e senadores, como aconteceu com o próprio Gilmar Mendes e o Arthur Lira, naquele caso da investigação dos kits de robótica em Alagoas, que o negócio, de repente, foi para estaca zero de novo. Né, por uma decisão do Gilmar Mendes também. Então, eu acho que tem um ponto que é o seguinte, e aí o Congresso Nacional bate palmas. Então, ou seja, aquela questão de que o Congresso Nacional critica a decisão monocrática do Supremo, depende da decisão monocrática do Supremo, né? Só que eu acho que isso, na verdade, novamente, é um ensinamento para a gente, sabe? E eu acho que sim, eu acho que tem que se tem que se criticar o Gilmar Mendes, tem que se criticar toda essa doideira, mas, ao mesmo tempo, na minha avaliação, os principais responsáveis por a gente estar chegando onde a gente chegou neste momento, sendo que poderia ter sido tomado um caminho diferente, é Sérgio Moro e a força-tarefa da Lava Jato. São eles os responsáveis, em última instância, por essa absolvição agora. Essa absolvição não, pela essa anulação de julgamento. Em meio à decisão controversa de Gilmar Mendes, o ex-juiz e senador Sérgio Moro criticou duramente o ato, classificando-o como um retrocesso para a justiça e um grande golpe contra o combate à corrupção no Brasil. O que realmente motivou essa decisão? O que você acha da postura do Supremo Tribunal Federal? Compartilhe aqui nos comentários e deixe seu like. O que diz aqui o Sérgio Moro nas redes sociais? Não existe base convincente para a anulação de condenação de José Dirceu na Lava Jato. Além da condenação anterior no Mensalão, foi ele condenado na Lava Jato por 3 instâncias, inclusive pelo STF. Segundo esses julgados, a prova documental do pagamento de suborno oriundo de contratos da Petrobras. Todos esses magistrados estavam em conluio? Pergunta ele. Um conluio do qual não há registro ou prova, apenas uma fantasia. O combate à corrupção foi esvaziado no Brasil sob a bênção do governo Lula e do PT. Vamos lá, Josias, analisando aí as palavras de Sérgio Moro, faz ataque aos magistrados, fala sobre, claro, o governo Lula e o PT e tenta livrar, de certa maneira, a barra dele, dizendo aqui sobre as provas relacionadas ao envolvimento de Dirceu. Como é que você analisa o que tem razão ou não Sérgio Moro nessas declarações? O Sérgio Moro não merece crédito quando se pronuncia sobre esse tipo de matéria, Fabíola, porque ele é responsável pelo que está acontecendo. Ele é responsável por tudo aquilo que se verificou na Vaza Jato, a partir do vazamento daquela troca de mensagens entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Ali se verificou que ambos ultrapassaram os limites do que a Constituição prevê para um magistrado e para um promotor. Atuaram em conjunto quando deveriam ter atuado de forma independente. O juiz não tem que ficar combinando procedimentos com o procurador da República.